E hoje é dia de confirmação do acesso do Tigre à Série A do Campeonato Catarinense. Você vai ver também: Caixa libera créditos para micro e pequenos empresários em empréstimos. O setor de eventos volta a crescer no Brasil. Em alguns estados, a gasolina já tem mais vantagem do que abastecer com álcool. Parece leite, mas não é. Produtos que são feitos somente com o soro lácteo estão sendo vendidos nos supermercados. A Lesc lança junto com o TRE a Ouvidoria da Mulher. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. O tempo segue firme em todo o estado, permanecendo assim até o final de semana. A Caixa Econômica Federal divulgou o início das contratações do Giro Caixa FGI, linha destinada a microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas. O limite inicial disponibilizado pelo banco possibilitará a contratação de R$ 1 bilhão e 100 milhões no total para empresas com receita bruta, anual entre 81 mil até 300 milhões de reais. A linha de crédito da Caixa se insere no FGI, reaberto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-Social. A taxa de juros parte de 1,18% ao mês, com prazo de 60 meses, sendo até 12 meses de carência. As taxas e prazos vão variar de acordo com o porte da empresa e o relacionamento com o banco. A novidade desta edição é a possibilidade de conceder o empréstimo a quem é MEI. Segundo as informações divulgadas pela Caixa, as empresas podem solicitar crédito no mínimo de R$ 5 mil e máximo de R$ 10 milhões, conforme o faturamento. O valor da contratação também é definido de acordo com a avaliação de crédito. A garantia do FGI é limitada a 80% do valor do crédito, mas o aval dos sócios podendo ser agregadas garantias adicionais. Os aposentados do INSS com saldo do FGTS têm direito de sacar o recurso depositado no fundo. O saque do montante pode ser feito logo após a aposentadoria, com a apresentação de uma certidão liberada pela instituição. A certidão, atualmente enviada pelos Correios com a carta de concessão do benefício, também dá direito ao abono do PIS/PASEP a quem se enquadra nas regras e deverá ser liberada pela internet, por meio do Meu INSS, até o final deste ano. Segundo o INSS, caso o documento não chegue, o cidadão deve ligar para o 135 e agendar a retirada em uma agência. Além da aposentadoria e da demissão, há outras situações que permitem a retirada do dinheiro do FGTS, como a compra da casa própria e quando há doença grave. No início de todo mês, o empregador é obrigado a depositar em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal o equivalente a 8% do salário do funcionário. De acordo com a Caixa, ao se aposentar, há o direito de sacar todo o valor. Se o trabalhador continuar trabalhando na mesma empresa, o empregador deve fazer os depósitos normalmente e o profissional tem direito de sacar os valores todo mês. Um dos setores que mais sentiu os impactos da pandemia da Covid-19 foi o de eventos. E de acordo com os dados da Associação do Setor, os poucos eventos estão sendo remontados e os números melhorando. Depois de sofrer os efeitos da pandemia durante o terceiro trimestre de 2022, o mercado registra crescimento de 179% na procura por profissionais que atuam na área, em comparação com o mesmo período do ano passado.
As bandas e cantores são os mais requisitados. A demanda por shows ao vivo aumentou 276% para casamentos, aniversários e formaturas. Os números fazem parte de um levantamento da plataforma de contratação de serviços Get Ninjas. Além da procura por músicos, a pesquisa ainda aponta para o crescimento da busca por serviços de buffet completo, que subiu 254%, e fotógrafos, que teve demanda expandida em 166%, e não só para eventos, mas também para sessões em estúdio. Os números coincidem com o cenário visto pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. A entidade notou um crescimento acentuado nas vendas, especialmente na comparação com o período pré-pandemia. Apesar disso, a ABRAP ressalta que o aquecimento do setor ainda não resultou em recuperação dos lucros das empresas do setor. Ela aponta que o cenário é positivo, mas ainda há obstáculos, já que muitos profissionais deixaram a área na pandemia e os serviços muitas vezes precisam ser terceirizados. A seguir, você sabe a diferença entre bebida láctea e leite? O Brasil já registrou ao menos 2 casos de varíola do macaco em bebês com menos de 1 ano. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostrou ainda que o país tem 20 infectados com idades entre 0 e 4 anos. O avanço da varíola dos macacos no Brasil já atinge diferentes grupos, incluindo os bebês. São Paulo e Bahia registraram neste mês casos de menores de 1 ano de idade infectados. No estado paulista, o menino infectado tem 10 meses e apresentou sintomas da doença no último dia 11, com exame posterior que confirmou a varíola dos macacos. Segundo a Secretaria da Saúde, a criança está em isolamento domiciliar e tem quadro clínico estável e sem sinais de agravamento, com febre e lesões cutâneas. Já na Bahia, o bebê de 2 meses teve teste positivo para monkeypox no dia 5 de agosto. A Secretaria da Saúde do Estado não informou mais detalhes a respeito do caso. O Ministério da Saúde informou que foram registrados no boletim epidemiológico de monkeypox 20 casos de crianças de 0 a 4 anos que haviam sido confirmados até o dia 13. As crianças são consideradas grupo de risco de varíola dos macacos, por não terem um sistema imunológico capaz de combater o vírus. Apesar disso, não significa que todos os casos vão evoluir para quadros graves. Um novo estudo realizado por uma universidade norte-americana mostrou que o envio de pequenas cargas elétricas ao cérebro faz bem para a memória recente, principalmente em pessoas idosas. O estudo foi baseado em uma outra pesquisa que revelou que as ondas elétricas podem alterar a atividade das ondas cerebrais para estimular o crescimento e, assim, alterar a rede neural do cérebro. Para chegar ao resultado, os cientistas realizaram alguns experimentos durante 4 dias. O primeiro grupo recebeu uma carga de alta frequência de energia na nuca, mais especificamente atrás dos olhos e da testa. Já outro grupo recebeu um estímulo de baixa frequência em uma área do cérebro localizada um pouco acima do pescoço. Já um terceiro conjunto passou por um processo simulado para servir como grupo de controle. Após a aplicação desses estímulos, os participantes realizaram testes de recordação de 20 palavras. Em seguida, eles tiveram que recordar imediatamente o máximo de palavras que conseguissem ao final de cada um dos 5 testes. Os resultados mostraram que 17 das 20 pessoas que receberam estimulação de alta frequência melhoraram sua capacidade de lembrar palavras desde o início do teste. Da mesma forma, 18 dos 20 participantes que foram submetidos à estimulação de baixa frequência melhoraram sua memória de trabalho de curto prazo e sua capacidade de lembrar as últimas palavras ouvidas. Essas melhorias foram mais evidentes em pessoas que possuem algum tipo de comprometimento cognitivo.
A gasolina mais barata também é mais vantajosa que o álcool em quase todo o país. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo indicou que das 430 cidades avaliadas, em apenas 28 é vantagem abastecer com álcool. O preço da gasolina vem caindo nas bombas desde o início de julho. E com isso, o combustível vem ganhando competitividade sobre o etanol. Dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que o litro da gasolina era vendido na semana passada em média R$ 5,40, uma queda de 27% sobre o preço médio de R$ 7,39 registrado no último levantamento semanal de junho. O preço do etanol também caiu na mesma comparação, mas o recuo foi menor, de 18,3%. Com isso, dados da agência revelaram que apenas em Mato Grosso, abastecer com álcool é mais vantajoso que encher o tanque com gasolina. E entre os 430 municípios em que a ANP traz os preços médios tanto do etanol quanto da gasolina, em apenas 28, o álcool apresenta mais vantagem na hora de abastecer. A vantagem do etanol é calculada considerando que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Assim, para saber se o etanol é mais vantajoso ou não, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor que o litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor opção. A disparada do preço do leite ampliou a oferta de itens fabricados a partir do soro do produto, com embalagens semelhantes à do leite de caixinha. Mas essa semelhança passa desapercebido e o consumidor compra sem ler o rótulo, com as mudanças dos ingredientes. Leite em pó, desnatado, integral, de lata ou de saquinho. O produto é o mesmo, certo? Deveria, mas agora a diferença é quase imperceptível. E não apenas pelo valor, mas pela descrição do rótulo do produto. Nessa imagem você consegue perceber a diferença? Uma é lata e a cor amarela. O outro é saquinho, mas também de cor amarela. Parecem iguais, não é? Mas não é. Só pela marca e a cor, você facilmente poderia se confundir, optando apenas pela questão de preço ou peso. Agora, olha para a lata com a imagem parada. O produto é feito de um composto lácteo com fibras, ou seja, não é leite em pó. Agora, o de saquinho, este sim é leite em pó. Entre as duas imagens, seria possível identificar uma mudança, já que não há diferença na embalagem? Pois é, apesar de estar escrito no rótulo da embalagem, a alteração da composição do produto, somado ao valor mais atrativo, induz o comprador ao erro na hora da escolha sobre o que realmente será consumido. Há algumas semanas, uma empresa de alimentos foi notificada pelo Procon de São Paulo para esclarecer sobre a comercialização e a distribuição de um leite feito à base de soro de leite. O órgão entende que a embalagem do produto, com apresentação similar ao leite, pode fazer com que o consumidor ache que se trata da bebida equivalente. O uso do soro de leite, que é um subproduto da fabricação de queijo, não é proibido na alimentação humana e é regulamentado pelo Ministério da Agricultura na fabricação de vários produtos da cadeia láctea. Mas depois que o preço do leite disparou, a oferta de itens com esses compostos tem se tornado mais visível nas prateleiras ao lado do produto de referência. Os valores podem ser de 30% a 40% mais barato. E não é somente o leite em si, mas o leite condensado, trocado pela mistura láctea condensada de leite e soro de leite, o requeijão cremoso, feito de mistura de requeijão e amido, e o creme de leite de uma mistura de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Por isso, agora a intenção do Procon de São Paulo é pedir esclarecimento às empresas para que deixem bem claro na embalagem do que é feito o produto, sem que haja semelhanças entre o que é e o que não é.
O TRE de Santa Catarina instalou a Ouvidoria da Mulher para receber sugestões e denúncias relacionadas à violência contra a mulher, principalmente a que envolve direitos políticos e questões eleitorais. A Ouvidoria da Mulher passa a fazer parte da Ouvidoria Regional Eleitoral de Santa Catarina. Nesta cerimônia, na sala de sessões do TRE de Santa Catarina, a Justiça Eleitoral instalou a Ouvidoria da Mulher, que passa a fazer parte da Ouvidoria Regional Eleitoral do Estado. O presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman, e o juiz ouvidor do TRE, Zani Leite Júnior, receberam placas de agradecimento entregues pelo Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral e assinaram a portaria que criou o órgão. A partir de agora, a população catarinense conta com um canal dentro da Justiça Eleitoral para dar sugestões, fazer elogios, reclamações e denúncias relacionadas à violência contra a mulher que envolvam questões eleitorais e políticas. Durante a cerimônia, os participantes destacaram que, desde o ano passado, violência política de gênero é crime no país e o novo órgão chega em ano de eleições gerais para combater essas práticas. Violência política é qualquer tipo de assédio, qualquer atitude que tente violentar ou violar a mulher na sua condição de candidata ou mesmo no exercício do mandato político. No caso de eleições, especialmente, o preenchimento de cotas de gênero nas campanhas, que todas as chapas proporcionais devem ter 30% de mulheres inscritas. Então, muitas mulheres são vítimas de violência e para tentar preencher essa chapa mediante pagamento ou outro tipo de pressões, então o TRE está aberto para receber todo esse tipo de denúncia. Este é o 14º TRE do país a instalar a Ouvidoria da Mulher. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tomaram a iniciativa de criar este espaço e propor aos tribunais regionais eleitorais que fizessem o mesmo. A ouvidoria funciona de ponte entre a Justiça Eleitoral e a população. A desembargadora gaúcha Tânia Regina Silvia Rexigel, ouvidora nacional da mulher no CNJ, veio de Brasília para participar da cerimônia. Ela destacou que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 56 mil feminicídios. De acordo com ela, a violência é um dos principais motivos que impedem as mulheres de concorrer no processo eleitoral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida e a ouvidoria é um canal, é a porta onde essas pessoas, onde essas mulheres podem pedir ajuda e auxílio. E nada melhor que o Tribunal Regional Eleitoral oferecer o seu espaço para receber aquelas que mais precisam, principalmente nesse período eleitoral que ainda temos muita violência contra a mulher na política. Logo após a instalação da Ouvidoria da Mulher, o TRE promoveu o seminário Justiça Eleitoral Catarinense contra a Violência Política de Gênero. A desembargadora eleitoral do TRE de Alagoas, Jamile Duarte Coelho Vieira, foi uma das palestrantes. A gente precisa de conscientização, né? Esse foi um passo muito importante do Congresso Nacional de criminalizar a violência política de gênero, porque a violência política existe, mas para mulheres ela é muito acentuada. Então não é à toa que a gente tem 53% do eleitorado, somos metade da população, mas em questão de representatividade ainda somos 11%, por exemplo, de prefeitas no país e apenas 15% no Congresso. Então a violência política de gênero ela vem dificultar ainda mais o acesso das mulheres aos espaços de poder, às tomadas de decisão, porque tecnicamente, quando a gente questiona competência ou em concursos públicos, por exemplo, as mulheres já estão ali em vantagem ou no mínimo em igualdade de condições com homens, mas quando você vai subindo a cargos políticos, quando você precisa desse traquejo, as mulheres não conseguem. Para entrar em contato com a Ouvidoria da Mulher do TRE de Santa Catarina, é só acessar o site do tribunal, que tem uma página específica para esses registros. Recebendo uma denúncia de violência política, nós vamos analisar e a ouvidoria vai proporcionar primeiro acolhimento, depois escuta ativa e depois encaminhar essa denúncia para os órgãos competentes, o Ministério Público e Defensoria Pública, enfim, quaisquer órgãos que forem competentes para dar tratamento para essa denúncia e buscar coibir e resolver o problema de quem nos procurar. A seguir, dia de decisão e volta para a Série A do Catarinense.
antibiótico está sendo estudado para ser usado contra as superbactérias. Cientistas da Sociedade Americana de Química avançaram no desenvolvimento de um antibiótico que pode ser um marco no enfrentamento às bactérias resistentes aos tratamentos disponíveis. Isso porque uma molécula denominada fabicina se mostrou capaz de tratar infecções agressivas causadas por mais de 300 bactérias resistentes a diversos antibióticos. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, essas bactérias, conhecidas como gram-negativas, podem causar quadros de pneumonia, infecções do trato urinário e da corrente sanguínea. As doenças são difíceis de tratar devido ao forte sistema de defesa da bactéria, como as paredes celulares resistentes que mantêm a maioria dos antibióticos do lado de fora. Além do mais, os tratamentos disponíveis contra essas bactérias não são específicos e acabam eliminando também as chamadas bactérias boas, o que pode causar desequilíbrios na flora intestinal dos pacientes. O novo medicamento promissor foi combinado a uma molécula capaz de infiltrar nas defesas das bactérias resistentes e tratar então as infecções do indivíduo. Nos testes em camundongos com pneumonia ou infecção do trato urinário, a fabicina teve um desempenho tão bom ou até melhor do que os antibióticos já utilizados. Sendo assim, o tratamento pode ser eficaz contra infecções persistentes. A dificuldade em contratar trabalhadores qualificados, especialmente para o comércio, está fazendo com que empresários busquem as câmaras de dirigentes lojistas locais para acharem alternativas para conseguir fechar o quadro de colaboradores. Em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 267.018 novos empregos formais. Segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Desses, muitos estão na área do comércio varejista. A dificuldade de contratar e de manter um bom funcionário, principalmente para atendimento ao público, é o que vem deixando muitos empresários sem saber como continuar com as portas abertas, sem encontrar mão de obra adequada. Por isso, alguns deles do setor varejista se reuniram para trocar informações e também obter ideias de como contratar e como conseguir fazer com que um bom funcionário fique na empresa. Outras áreas são mais fáceis de contratar, né? Auxiliar administrativo, recepcionista, não o vendedor, né? As outras áreas estão bem mais fáceis. Já a venda, para o comércio, as pessoas já se apegam ao horário, né? Ai, mas aí o sábado, eu tenho filho pequeno, né? Então, o comércio ele ainda sofre mais do que um outro ramo aí de contratação. A consultora também ressalta que a falta de qualificação e as falsas informações nos currículos dificultam na hora da seleção. Qualificação, ela está bem complicada. Na verdade, vem sem, né? O meu sonho, né? Eu gostaria de trabalhar de vendas, porque não tem qualificação, sabe? Não tem. Trabalhou 2 meses aqui, 2 meses ali, em coisas, enfim, no bairro, no brechó da amiga que não sabe. E aí eu quero entrar no comércio justamente para ter aí uma profissão, para ter aí algo para colocar no currículo. Só que a qualificação está bem complicada, assim, também. As pessoas não estão se cuidando. Cuidando do seu currículo, cuidando do seu intelectual, cuidando, né? Cuidando do seu futuro, digamos assim. Esse excesso de rotatividade gera um outro transtorno para os empresários, o financeiro. Cada vez que faz um recrutamento, uma seleção e até mesmo uma contratação que não dá certo, gera mais transtornos, mais problemas na hora de contratar e, é claro, altera as finanças da empresa. É um custo elevado, né? Tanto para te colocar o funcionário, treinar, ter que desligar, contratar outro. Então é um processo muito custoso. Então, com parcerias com outras entidades, a gente acaba pegando um profissional mais certo para a vaga, né? As câmaras de dirigentes e lojistas, empresas de recursos humanos, estão se aliando aos empresários para que eles consigam diminuir os custos de contratação e descubram novos talentos para compor seus quadros de colaboradores.
E chegou o dia. O Tigre pode até perder por 1-0, que vai voltar à elite do futebol catarinense. Hoje é dia do torcedor sair empolgado de dentro do Majestoso, pois faltam apenas 90 minutos para o tricolor voltar à elite do futebol estadual. O Criciúma recebe nesta noite o Nação no jogo de volta da semifinal no estádio Heriberto Wilson, às 8 horas da noite. O tricolor venceu o primeiro jogo por 2-1 na Arena Joinville e agora pode até perder por 1 gol de diferença, que garante a vaga na final e o acesso à primeira divisão do catarinense. O Tigre vai contar com o apoio da sua torcida, que quer fazer a festa novamente. E um dos atletas que mais tem contribuído nessa reta final e nos jogos do Brasileiro é o volante Arilson, que dá a importância da partida. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, então, independente disso, o Tencate vem trabalhando para isso, continuar na mesma pegada, na mesma disposição que a gente está tendo, porque é um jogo difícil, um jogo importante e precisamos dos 3 pontos. A provável escalação do time de Cláudio Tencate deve contar com Gustavo, Renareias, Rodrigo, Zé Marcos e Helder, Marcos Serrato, Arilson, Felipe Mateus e Thiago Alagoano. No ataque, Igor e Lohan. A arbitragem de Criciúma e Nação vem de Tubarão. Braulio da Silva Machado apita o jogo. Ele será auxiliado por Alex dos Santos de Bombinhas e Johnny Barros de Oliveira de São José. Se o Criciúma chegar à final, espera a decisão entre Atlético Catarinense e Inter de Lages, que empataram sem gols no duelo de ida no final de semana. O confronto acontece no próximo sábado. Então, hoje, muita paciência no trânsito de Criciúma logo mais, porque o jogo acontece às 8 horas da noite e o pessoal vai em peso hoje para o estádio Heriberto Wilson. Boa sorte ao Tigre, que volte à elite do catarinense. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também para vídeos e a nossa programação, acompanhe a gente no /TV Primavera Criciúma no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.